Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, Pernambuco, com renovada alegria. Uma boa tarde para todos nós. Vivemos hoje um grande dia, dedicado àquela que possibilitou nossa presença aqui e agora, na responsabilidade divina que é a maternidade. Por isso, saúdo a todas as mães aqui presentes, rogando a Deus que, pela intercessão do amigo Jesus e de seus bons espíritos, cumule de bênçãos de paz, saúde e prosperidade espiritual e material a todas as nossas mãezinhas. Graças à gentileza da direção da casa, reflexionaremos nesta tarde sobre uma frase singular, pronunciada por Maria, mãe de Jesus, quando recebeu através do anjo Gabriel a notícia de que seria a mãe do Mestre. A frase "Eis aqui a serva do Senhor" é o testemunho de amor e generosa dedicação que deve estar em todos nós, enquanto obreiros do Senhor. Como ponto de partida para nossa reflexão, permita-me recorrer ao benfeitor espiritual Emmanuel, no capítulo 52, intitulado A Mulher ante o Cristo, na obra Religião dos Espíritos, lá na página 132, que assim se expressa sobre a escolha de Maria como mãe de Jesus. Diz Emmanuel: buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, para que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Conforme está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Mas Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, prossegue dizendo: humilde, Maria ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Então, nessa descrição de Emmanuel, a gente percebe todas as virtudes que eu denomino virtudes crísticas, que devem estar presentes em todos nós e que estavam presentes em Maria, como a humildade, a resistência, as virtudes, a grandeza de espírito. Mas observemos o contexto histórico acerca desta mulher absolutamente singular. Maria, segundo informações das fontes cristãs antigas,
era filha de pais judeus. Chamavam-se Joaquim e Ana. Há dúvidas quanto ao local exato do seu nascimento, que ocorreu entre os anos 18 e 20 a.C. Não sabe-se se ela nasceu em Jerusalém ou em Séforis, na Galileia. Possivelmente, segundo os historiadores, ela casou aos 14 anos de idade, como era comum à época. Durante a sua infância viveu em Nazaré, daí o nome Maria de Nazaré, onde ficou noiva do carpinteiro José, um homem da tribo de Davi. Algumas fontes históricas indicam que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. Contudo, não há provas ou evidências concretas. O Evangelho de Lucas é a principal fonte bíblica sobre Maria, cuja referência é feita em momentos específicos, como, por exemplo, a aparição do anjo para anunciar a vinda de Jesus, a visita de Maria, sua prima Isabel, o nascimento de Jesus em uma estrebaria na cidade de Belém, a presença de Maria na chegada dos magos logo após o nascimento de Jesus, na fuga para o Egito em razão da perseguição de Herodes, no retorno à Galileia depois da morte de Herodes, na visita ao templo durante o período de purificação, quando encontra Simeão e Ana, no diálogo de Jesus com os doutores, nas bodas de Caná, na crucificação de Jesus e no dia de Pentecostes. Essas são passagens evangélicas em que nós encontramos a citação tácita da presença de Maria. As tradições cristãs revelam que Maria ficou sob o amparo do apóstolo e evangelista João, depois da desencarnação de Jesus, da morte de Jesus, inicialmente em Jerusalém e posteriormente em Éfeso, atendendo uma própria orientação de Jesus, que pouco antes de desencarnar, de morrer, disse: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Os historiadores acreditam que ela tenha morrido desencarnado em Jerusalém. Entretanto, há quem afirme que a sua ascensão ao céu ocorreu na cidade de Éfeso. Mas os historiadores recomendam que essa questão deve ser analisada com cuidado. A ascensão de Maria, em termos espíritas, por exemplo, deve ser vista como o que se chama no espiritismo brasileiro de desdobramento, seguido de materialização, à semelhança do que acontecia com Antônio de Pádua. Como não se sabe exatamente quando ela morreu, esta questão fica em aberto. Maria, ou Miriam, é o nome de origem hebraica, que significa Senhora da Luz. E a sua presença no Novo Testamento é discreta, mas isso não diminui em nada o seu valor e a sua importância para o cristianismo. Recolhemos das fontes que discorrem sobre a figura de Maria algumas preciosas lições que devem inspirar a todas as mulheres, especialmente as mães, as quais chamei as grandes lições de Maria para todas as mães do mundo. A primeira lição: aceitação e submissão. A comunicação do anjo descrita em A Narrativa Evangélica
apresenta-nos uma mulher que aceita sua missão com destemor, não obstante a pouca idade. Uma mulher que tem fé. Uma mulher que sabe reconhecer que Deus não coloca fardos pesados em ombros singelos. Maria reencarnou na Terra junto a uma pleiade de espíritos de luz, na sublime missão de amor junto ao Mestre Jesus. Juntamente com Maria reencarnaram, à sua época, um pouco antes ou um pouco depois, muitos espíritos de luz que estavam envolvidos no grande contexto da passagem de Jesus pela Terra. Maria aceitou essa missão com alegria, com bom grado, com satisfação. E a submissão não significa exclusivamente ser submissa do ponto de vista negativo, mas submissa com altivez. Uma submissão grandiosa, mas que nem por isso a deixou vaidosa. Assim também devem ser as mães da terra. A segunda lição que Maria deixa para todos nós é a lição da discrição. Maria foi uma mulher muito discreta. Não obstante ser a mãe de Jesus, não obstante ter um filho prodígio, enquanto mãe de Jesus, ela cuidou de sua criação, da formação de sua personalidade no caminho do bem, até o momento que chegasse a caminhar por si mesmo rumo à valorosa missão de redenção da humanidade. Maria não fez nenhum curso sobre maternidade, mas sabia no íntimo do seu coração tudo o que deveria fazer na condição de mãe. Agiu humanamente, cuidando da cria com muita responsabilidade. E não negligenciou em momento algum o aspecto espiritual de cuidar daquele que seria o grande divisor do tempo. Maria tinha um compromisso com a formação espiritual de Jesus. Assim também devem ser as mães da terra. A terceira lição é a do compromisso. Maria é um espírito puro da mais alta evolução, sendo exemplo de amor, abnegação e sacrifício, que trabalhou ao lado de Jesus em prol da humanidade. Somente um espírito da hierarquia evolutiva de Maria poderia desempenhar com absoluto sucesso a valiosa missão de ser a mãe do grande governador do nosso orbe, o emissário de Deus para os homens, que se fez menino para se transformar no modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Maria esteve ali presente, de forma absolutamente discreta, singela, mas comprometida com a missão que lhe cabia. Assim também devem ser as mães da terra. A quarta lição: saber sofrer. Em nosso Evangelho, nós lemos que a dor e o sofrimento são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos. Pode parecer paradoxal no primeiro momento, mas o sofrimento, a dor é necessária, mas o sofrimento é facultativo. Razão da expressão saber sofrer. Vamos recordar que, junto da cruz, durante o fatídico episódio da crucificação de Jesus, o vulto agoniado de Maria produzia
dolorosa, indelével impressão. Com pensamento ansioso e torturado, com os olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Maria estava olhando a Jesus crucificado, mas o seu espírito viajava pelo passado construído com aquele homem que havia sido menino, jovem, e que se tornara adulto, espargindo bem por onde passava. Ali estava Maria, na hora extrema do seu filho bem-amado. Ela deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado, a amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Ali estava Maria. Naquele instante supremo, ela recordava a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite absolutamente inesquecível. Através do véu espesso das lágrimas, Maria repassou naquele momento cruel, uma por uma das cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Maria recordava todos aqueles momentos com muito carinho, com muito amor, com muita dignidade. Assim também devem ser as mães da terra. Mas a última grande lição de Maria. Jesus já havia desencarnado, Maria já havia saído de Jerusalém, já estava em Éfeso. E certo dia, encontrava-se enlevada nas suas meditações. Maria viu então aproximar-se o vulto de um pedinte. "Minha mãe", exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. "Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção." Maria morava com João e era uma mulher extremamente caridosa e a todos recebia, a todos levava a palavra do Cristo. E por estar já com a idade avançada, todos aqueles que a buscavam a chamavam de minha mãe. E maternalmente ela convida esse pedinte a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava uma profunda simpatia. E eles começaram a conversar. E o peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender para ela, para Maria, que ele, o peregrino, compreendia, entendia as mais ternas saudades do coração daquela mulher que há algum tempo havia presenciado a crucificação de seu filho. E nessa conversa, nesse contexto, entre Maria e o peregrino, ela se sente empolgada,
por uma tocante surpresa que ela não sabia dizer ao certo qual era. Mas no íntimo de seu coração ela pensava: que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doçurosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, para dar-lhe alguma coisa, mas sempre para pedir alguma coisa. Entretanto, aquele viajante, aquele peregrino, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. E ela pensava: onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhes faziam pulsar o coração de tanta carícia? Nesse momento, os olhos de Maria umedeceram de ventura, de alegria, sem que ela conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade, de tanta emotividade. Foi então que o hóspede anônimo, o viajante, o peregrino, lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Ele disse: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, Maria fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. E, tomada de comoção profunda, viu naquelas mãos duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais suportar. Compreendeu a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração e bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada que sempre foi, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pela última vez que espetaram seu corpo perto do coração. As mãos ternas e solícitas de Maria o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral produzida pelo centurião romano lá estava, sob a carícia de suas mãos. Maria não conseguia dominar o seu intenso júbilo. E no ímpeto de amor ela fez um gesto, um movimento para ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés de Jesus, beijá-los com ternura. Mas ele, o mestre, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura.
queria dizer da sua felicidade, queria manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. E Maria viveu um grande momento, um momento que também devem viver todas as mães da terra. Quando chegada a sua hora, devem elevar-se em espírito a Deus, agradecendo a existência e tudo o que fizeram por seus rebentos, por suas crias, por seus filhos, por todo o amor dedicado, por todo o carinho, pela discrição, pela paciência, pela ternura, pela capacidade de sofrer com eles. Assim também devem ser as mães da terra. Nesta data singela, na figura de minha querida e saudosa mãe, homenageio a todas as mães aqui presentes, mas também as que não estão aqui. Não apenas as encarnadas, mas também as desencarnadas. Pedindo que Deus as mantenha sob a sua bênção tutelar. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, abraço a cada mãe aqui presente com a ternura do meu coração e os desejos de muita paz, saúde, prosperidade espiritual e material. A todas, um feliz Dia das Mães.